Sabe quando tu tá lendo um livro de fantasia que tu tá super animado, e aí quando tu tá chegando no final tu vê que a história não vai acabar, e tu te dá conta que aquele livro não é um livro único, e sim um esquema de pirâmide? Pois é, acontece muito. Então, eu sou a Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, e hoje eu vou te indicar 5 livros de fantasia único para evitar os esquemas de pirâmide literários. Eu vou fazer essa lista seguindo a sequência de leitura minha desses livros. Então eu vou começar pelo que eu li mais antigamente, e o último deles vai ser o livro mais recente desses da lista que eu li. Ou seja, eles não são organizados por serem o melhor ou o pior, eles são só 5 indicações que eu acho muito boas. Também posso fazer um vídeo de duologias ou de séries maiores, se vocês tiverem interesse, me avisem nos comentários. Então vamos começar por Em Algum Lugar das Estrelas, da Claire Vanderpool, que foi publicado no Brasil pela Darkside, eu acho que uns 10 anos atrás. Pra quem não sabe, esse canal aqui, o Fetiche Literário, já existia há mais de 10 anos atrás, mas eu parei de fazer vídeos por uns 5 anos e cá estou novamente. Mas, quando o canal já existia, eu recebi o Em Algum Lugar das Estrelas como parceria da Darkside, e eu me lembro que eu não parei de falar sobre esse livro por alguns meses, porque ele foi um dos meus favoritos daquele ano. Esse livro basicamente vai contar a história de 2 meninos que se tornam amigos numa escola dessas tipo internato, em que eles ficam a vida inteira ali. Só que um desses meninos, ele é meio diferente dos outros. Ele não tem família, ele mora no porão ali, onde ficaria o zelador, né, da escola. Ele tem alguns hábitos diferentes dos outros meninos, ele gosta de ouvir uns vinis de alguns cantores específicos, tipo a Billie Holiday. E aí o nosso personagem principal, que quer encontrar o irmão que foi pra Segunda Guerra Mundial e nunca voltou, se amiga com esse menino que é um pouquinho estranho, e eles vão juntos, atenção, numa aventura de Pi. E aqui eu não tô falando de Pi, do filme do Pi ali, do barco, não. Numa aventura do número Pi. Porque esse menino, que é diferente dos outros, ele acredita que ele consegue ler uma história nos números de Pi, porque Pi é 3,14 e não acaba nunca mais, né? E ele diz que ele consegue ler uma história nesses números. Então eles vão para uma aventura né? Uma aventura fantástica, digamos assim, em que eles esperam encontrar um animal específico, mas também, de repente, o irmão desse menino que foi para a Segunda Guerra e talvez tenha morrido, enquanto que eles são acompanhados pela história do número que está inserida, né, no número Pi. Esse é um livro muito, muito, muito sensível, porque ele trabalha de uma forma muito delicada com essa questão de que, primeiro, a gente tem uma exclusão na escola, um bullying ali, uma pessoa que se sente diferente, mas também um pouco de luto, porque o irmão desse menino foi para a Segunda Guerra e nunca mais voltou, então todo mundo acha que ele morreu. Como que esse jovem vai lidar com isso? E eu acho que a Claire Vanderpool soube lidar com isso de uma forma muito delicada e muito bonita, misturando com a fantasia da história do número Pi. E agora indo para um livro que eu atualmente não calo a boca sobre, que é A Casa no Marcerulho, do T.J. Clooney. O T.J. Clooney é conhecido por ser um autor de fantasia queer, ou autor de fantasia LGBT. Ele se auto-intitula, inclusive, o anti-J.K. Rowling, porque ele diz que quer escrever fantasia para todo mundo, em contraposição a J.K. Rowling, que tem feito várias declarações públicas contra a comunidade trans, mas também ações, né, investindo dinheiro contra a comunidade trans. E ele cria essas fantasias que, como ele diz, são para todo mundo, e A Casa do Marcerulho é um exemplo magistral de como a fantasia pode ser usada pra gente sentir um quentinho no coração, mas se sensibilizar que tem gente que é diferente e tá tudo bem. A Casa no Marcerulho conta a história de uma escola de magia que fica numa ilha, em que esses alunos mágicos não podem sair da ilha porque eles são considerados perigosos para o resto da sociedade. Nós temos um inspetor do Ministério da Educação que vai nessa ilha investigar se essa escola pode continuar aberta ou não, e se essas crianças são um perigo para os outros e para elas mesmas. Dentre os 6 ou 7 alunos dessa ilha, a gente conhece personagens sensacionais, como, por exemplo, um personagem cuja parte da magia é se tornar uma poça de água, mas também a gente conhece o Lucy, que é o filho do Lúcifer, que está indo na escola, e que, diferente do que as pessoas pensam, ele não quer destruir o mundo, ele gosta de ouvir músicas de rock e ele gosta de fazer cookies. Então o T.J. Clooney vai nos mostrar essa escola de seres mágicos que são perseguidos pela sociedade, que eles sofrem muito preconceito por serem mágicos, e conforme ele vai apresentando esses personagens, eles vai nos mostrar que a gente tem que enxergar a magia dentro dos outros. Todos esses personagens têm uma magia dentro de si, inclusive o diretor da escola, e inclusive o homem do Ministério da Educação, que no processo do livro descobre que ele também tem uma magia em si, apesar dele não ser mágico. Mas ele tem algo dentro dele que também precisa ser valorizado e também precisa ser respeitado. Nesse processo em que a gente vai conhecendo esses diversos personagens, a gente se apaixona por praticamente todos eles. O livro nos tira vários suspiros, e na verdade esse livro é uma roubadinha, porque esse livro foi escrito para ser um livro único, por isso que ele está nessa lista,
mas o autor recentemente lançou um volume 2, que eu já fiz vídeo, que vai estar o card aqui, vai estar aparecendo aqui. Mas como você pode ler só ele e não precisa ler o segundo, e ele foi concebido para ser um livro único, eu roubei e coloquei ele nessa lista porque ele é um dos meus livros favoritos da vida. Falando de favoritos da vida, vamos pro terceiro livro dessa lista, que é uma das autoras que eu mais gosto na contemporaneidade, que é a R.F. Kuang. No caso, estamos falando de Babel, ou Sobre a Necessidade da Violência, que é um calhamaço que a Kuang escreveu. A Kuang é conhecida por escrever obras de crítica ao colonialismo, à linguagem e tudo mais. Recentemente ela lançou um livro, que é o Catábasis, que são de dois jovens que vão pro inferno resgatar a alma do orientador de doutorado deles, e que eu já fiz um vídeo que vai estar nos cards aqui em cima. E em Babel a gente vai conhecer uma universidade muito prestigiosa, né, da Inglaterra, em que as pessoas vão para estudar tradução, porque se elas encontram falhas e paradoxos na tradução, elas conseguem criar magia. Acontece que a Kuang vai usar todo esse esquema de magia dela para mostrar como a linguagem e os estudos de linguagem, especialmente mais clássicos, não só os estudos de linguagem, a academia como um todo, foi usada e, por vezes, ainda é usada como um mecanismo colonial, em que tu tá explorando um outro povo, em que tu tá dizendo que o teu povo é melhor, tu tá usando a tua própria língua como referência, como acontece com o inglês, e apagando uma série de outras questões culturais de outros povos. Ele é um livro que traz essa crítica muito forte, eu acho que ele tem um sistema de magia único, eu nunca tinha visto alguém criar um sistema de magia baseado em paradoxos e em erros de tradução. E a Kuang mostra com esse livro, mais uma vez, a genialidade que ela tem como escritora de criar livros de fantasia diferentes, que nos instigam ao mesmo tempo que criticam coisas importantes e que tem um ritmo muito bacana. Eu sei que muita gente não gostou do ritmo de Babel, porque considera o livro entruncado, porque tem algumas explicações sobre tradução. Eu, pelo contrário, fiquei muito empolgado com as discussões sobre tradução e elas não atrapalharam o ritmo da leitura para mim. Na verdade, elas me animaram mais porque eu comecei a ver nas ações dos personagens o sistema de poder que funcionava na tradução se refletindo na vida deles. Ela também discute aqui um pouco da questão do machismo, porque se trata de um livro que seria de 1 ou 2 séculos atrás, em que as mulheres não podiam estar na academia, ou que estavam recém entrando nos meios acadêmicos. Então também tem mais essa camada para se explorar nesse livro. Indo para um livro um pouquinho menor, mas também ainda falando de um grande autor, vamos falar de Brandon Sanderson, que é o nome do livro Esquema de Pirâmide, né? Acontece que o Brandon Sanderson tem um projeto, que é o Projeto Secreto, em que ele escreve livros únicos. E acontece que esse projeto secreto tem livros sensacionais, como o primeiro, que é Tres, a Garota do Mar Esmeralda, mas o que eu gostei mais até agora é outro livro, que se chama Yumi e o Pintor de Pesadelos, que tem essa capa aqui lindíssima. É um arraso, um desbunde. Em Yumi e o Pintor de Pesadelos, a gente é apresentado a 2 mundos. O primeiro mundo, em que tu tem uma sacerdotisa, que tem que fazer um ritual exaustivo todos os dias para manter o equilíbrio do mundo em que ela vive. E um segundo mundo, que é uma completa escuridão, com alguns círculos de luz onde são construídas as cidades. Acontece que na parte da escuridão são formados pesadelos que tentam invadir a parte da luz e os artistas, pintores, têm que fazer pinturas desses pesadelos para conseguir detê-los de entrar na cidade. Acontece que esses 2 personagens no início do livro manifestam que tem algum problema com a vida deles e um belo dia eles acordam e eles estão com os corpos trocados. Sexta-feira muito louca, versão Brandon Sanderson. E aí a gente tem o pintor tendo que se acostumar com a vida da sacerdotisa, a sacerdotisa tendo que se acostumar com a vida do pintor, os 2 tentando voltar para os seus mundos e a gente tentando entender. Isso são o quê? 2 planetas diferentes? São 2... É passado e presente? É uma imaginação? Então eu sei que parece uma grande loucura, mas é muito legal. E conforme o livro vai se desenvolvendo, a gente não vai só se divertindo, mas querendo saber como que esses personagens vão resolver isso. E os plot twists são muito bons. Arrasou, como sempre, o tio Brandon Sanderson. E o último livro dessa lista é Voyage of the Damned, da Frances White, que infelizmente ainda não foi publicado no Brasil, mas eu espero que seja publicado logo. Esse é o livro de estreia da Frances White, que é uma autora britânica, e ele mistura mistério com suspense. Então ele é tipo assim, um livro da Agatha Christie num universo fantástico. O que acontece nesse livro? Nós temos um país com 12 províncias diferentes, cada uma representa um animal, e cada uma dessas províncias tem uma pessoa que recebe um dom mágico. A cada 12 anos, essa pessoa que recebeu o dom mágico tem que ir numa embarcação com as outras 11 para ir até, tipo assim, um polo, agradecer a um deus, uma divindade, não me lembro o que era, que deu esses poderes a eles e eles têm que voltar.
Acontece que o nosso personagem principal é uma das pessoas com o dom, mas secretamente ele não tem dom nenhum e ele tem que disfarçar isso para os outros. Ele entra nessa embarcação e já na primeira noite nós temos um assassinato de um dos 12 seres mágicos e o personagem principal tem que descobrir quem é o assassino antes que o assassino, né, mate ele e todos os outros na volta. Porém não para por aí, porque além de fantasia, porque além de mistério, este livro também tem o quê? Um romance, porque o personagem principal é apaixonado por outro menino que também é um ser mágico nessa embarcação. O que significa aqui que nós temos uma fantasia e um mistério recheados de romance LGBT junto. O mistério é bem interessante, os plot twists são bem legais, e eu vou dizer pra vocês, eu consegui adivinhar metade só do plot twist, mas a outra metade me pegou, assim, de bastante surpresa. Esse livro me foi indicado dizendo, tu vai gostar muito desse livro, é um livro de fantasia com uma gay trambiqueira. E realmente, é um livro de fantasia com uma gay trambiqueira, e é um livro muito divertido. Bom, pessoal, essas são as minhas 5 indicações de livros de fantasia únicos para vocês conhecerem. E diz aí nos comentários se tu tem outra indicação. De repente eu já li, de repente eu não li. E de repente eu posso me interessar a ler e ele pode aparecer num próximo vídeo aqui. Não esquece de dar um like nesse vídeo para ajudar na divulgação, se inscrever no canal se você não é inscrito, comentar para ajudar no engajamento. Inclusive, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo fantasia. Não esquece de seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo para não perder nenhum conteúdo deste canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.